É isso aí, né, Peixão? E nós continuamos aí a nossa semana de derrotas, uma semana ruim para o Santos. A gente teve aquele empate contra o Recoleta que para mim foi uma derrota, né? A gente estava ali com a torcida todinha a nosso favor, foi uma derrota. As Sereias da Vila também jogaram antes de ontem, perderam para a Ferroviária, acho que pelo Campeonato Paulista por 2-1. E ontem, né, o Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro da categoria perdeu para o Vasco da Gama, jogando lá em São Januário por 3-1. O gol do Santos foi marcado por João Grando no segundo tempo, um golaço fora da área. Garoto, já falei sobre ele aqui no canal. A gente estava com um jogador a menos, o Contreiras foi expulso e complicou a vida do Santos essa expulsão. O Vasco permaneceu ganhando do Santos por 1-0, aí o João Grando foi lá, empatou o jogo. Aí precisou fazer as substituições, nessa que foi fazendo as substituições, o time foi ficando talvez um pouco mais capenga, e aí contribuiu para que o Vasco pudesse ampliar, né, um pênalti dentro da área. Aí depois, assim, meus amigos, nós ainda, né, o Sub-20 ainda está numa posição, vamos colocar assim, tranquila, né? Tá na sexta colocação, ainda tem chance de classificação. Só que seria uma grande oportunidade da gente subir um pouquinho mais e ficar entre os primeiros colocados lá. Quando eu digo os primeiros, tá no topo da tabela. Podia encostar no Cruzeiro. Mas, jogando dentro da sua casa, o Vasco da Gama é sempre muito forte. Tem uma boa equipe, tanto que está ali na parte de cima da tabela. Não seria fácil para os nossos meninos ali, como é que se diz? Vencer fora de casa. E ainda mais com um jogador a menos. A gente tem algumas coisas que nós precisamos destacar aqui. O goleiro, o Pedro. Cara, que goleiro, hein? Que goleiro. Esse resultado de 3-1 poderia ter sido muito maior se não fosse ele. Porque o moleque fez muita defesa, cara. O moleque defendeu muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Defendeu muito, jogou muita bola. Olha, vou dizer uma coisa pra você, ele tem assim, se continuar neste ritmo, muito futuramente será titular do time principal do Santos. Pedro Dreski, acho que é isso, o nome do garoto. Não, só Pedro. Olha, jogou muita bola, defendeu muito o time do Vasco, teve diversas oportunidades, principalmente depois que o Santos perdeu um jogador, e ele foi o que salvou a lavoura ali e impediu o Santos de tomar uma goleada. O Santos ficou perdidinho, né? Perdidinho com um jogador a menos ali, tentando, chutando pouco. Segundo tempo, entrou o João Grando, deu um belo de um chute de fora da área. A gente teve algumas oportunidades de ampliar o placar depois desse gol, que o Vasco sentiu. Mas assim, a molecada não foi covarde, continuou indo pra cima. Né? A molecada do Santos continuou indo pra cima, acreditando que de repente podia virar o jogo. Mesmo com um jogador a menos. E isso aí a gente não pode, como que se diz, deixar passar batido. A coragem dos garotos em querer um resultado positivo. Poderia muito bem ter ficado lá atrás, perdeu do lado, ali na lateral direita, perdeu a chance ali, chutou a bola, foi pertinho ali. Olha, foi um bom jogo. Eu acredito muito nesses moleques da base. A gente tem sempre que lembrar aqui que o Sub-20 está sendo reformulado. Sub-20 está sendo reformulado, que muitos garotos aí estão com a cabeça. João Alencar, por exemplo, né? O Pierre, que é no meio campista ali, estão com a cabeça no time profissional, porque eles sabem que eles vão subir, então eles estão dividindo seus treinamentos com o time, com a equipe principal e a equipe sub-20. Uma coisa que eu não concordo, ou sobe de vez ou não sobe, porque daí abre espaço para os outros garotos que tem no sub-20, os caras se concentram apenas no sub-20 e os outros se concentram apenas no time profissional. Quando fica subindo e descendo assim, eu não gosto, eu não acho que é uma boa ideia. Ah não, mas é porque um time, é porque um jogo importante, tem que descer os garotos. Não, tem que confiar em quem tá lá. Tem que confiar em quem tá lá na base. Para poder dar uma moral pros moleques, pro moleque crescer. Essa é que é a grande verdade. Mas é uma semana ruim.
Eu espero que a gente, no domingo, contra o Bragantino, a gente consiga uma vitória. Pelo menos, jogando dentro da nossa casa. O Bragantino venceu o seu jogo ontem. Colocou os reservas para poder jogar com o time principal contra o Santos. E com o time reserva, venceu o adversário sul-americano, acho. Alerta para o Santos. O Santos que não sabe ainda se o Gabigol vai jogar, se vai colocar no banco, que vai fazer muita confusão no time principal. Aquela situação do Robinho e do Neymar até ontem ainda estava repercutindo. E assim, tinha alguns caras falando que a diretoria deu carta branca pro Cuca para ele colocar quem ele quiser no banco, isso inclui o Neymar. Muito falatório e pouca ação. Muito falatório e pouca ação. Tanto que eu nem gravei vídeo ontem. Se você olhar aí, acho que eu gravei só o vídeo anunciando do jogo que ia ter às 19 horas, 19h30, né? E depois não falei mais nada. Porque tá muita conversinha, muito negócio rodando aí. Mas a semana nossa, espero que termine aí com resultado positivo no domingo. Mais tarde tem vídeo novo. Fechou? A pena, molecada do Sub-20 ter perdido, mas a gente ainda tá na zona de classificação. Meu nome é Alexandre, eu sou o Velho Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta. É isso aí.